aproveitar esse gancho e falar assim, a banda ela foi formada em 2004, tá? 2003 para 2004. A gente tem um pouco mais de 20 anos aí de formação, aliás, de existência da banda, tá? E eu e o Rafa, inclusive, somos os mais novos da formação, então, dessa formação atual. Os três que são os principais ali, que acabou de entrar aí o Douglas aí, entrou aí. Ele é o baterista, então eles três se formaram. Fala aí, beleza? E aí, beleza? Olha aí. A gente tá começando a falar um pouco da história da banda. Ah, legal, show de bola. Aí esses três caras aí, o Douglas e o Wellington e o Fernando, que todos têm apelido aqui, Twin, esse que entrou aí com você. Aí tem o Curica, que é o Wellington, guitarrista, e tem o Pinguim, que é o baixista. É apelido de infância? Apelido de infância, os três. Graças a Deus, eu e o Rafa, a gente tem nome que já vem com apelido, é Rafael e José, então já vem Zé e Rafa, não precisa de apelido para nós. Boa. Mas é legal, esses três caras começaram a banda lá em 2003, 2004, né? Tiveram ali um bom tempo, o Douglas depois pode complementar aí um pouco mais, tá, desde o início aí. Mas eles fizeram ali, acho que quase 10 anos, né? De 8 a 10 anos ali de estrada. A gente foi até 2010 aproximadamente, Zé. Maravilha. De 2003 até 2010, nessa pegada já com estrada, eles acompanharam uma turnê grande com Ventania, abrindo todos os shows na região do estado de São Paulo, assim, então foi cerca de 22 shows, assim, numa pancada só, do molecada. Tinha outro vocal, e aí com o tempo eles cada um teve ali suas expectativas ali de vida, né, de trabalho e tudo mais, e eles acabaram dando um hiato aí, tiveram uma pausa. Em 2023, eles se encontraram num rolê, num show, inclusive, do Marcelo Falcão, né, Rafa? Foi isso mesmo. Foi do Marcelo Falcão, e os caras piraram na ideia de, porra, vamos voltar com a banda. Eu falei... Aí o Rafa já pode complementar aí, que já daí ele pra frente. Legal. Eu fiquei muito amigo do Curica, né? E a gente começou a teve uma amizade e tal, através da Vanessa, que é a esposa dele, que a gente fazia parte do forró aqui de Jundiaí. E aí a gente começou a tocar junto e tal, né? E aí começou a fazer uma amizade. Eu, o Curica, o Pinguim, daí o Douglas também, já eram todos amigos ali, né? E aí a gente foi no show do Marcelo Falcão, teve uma banda de abertura. Falou, putz, era pra gente estar lá, né? Que era um produtor da cidade que tava fazendo e tal. E aí falou, pô, o projeto do Amazai se encaixaria perfeitamente, né? Eu falei pro Curica, vamos voltar com a Amazai, né, cara? Vai ser legal demais. Ele falou, mas você canta? Eu falei, canto, já era, vamos pra cima. Daí a gente pegou e começamos a ensaiar. Aí juntou, e tem até uma fotinha, né, Twin? Eu, Twin, os moleques começando. Tá lá no Instagram, uma primeira foto. E é uma legal, cara. Aí a gente começou a tocar sem parar, assim, porque, putz, a gente curte demais, né? E aí nessa, o Zé já veio logo em seguida, né, Zé? Já entrou na banda, né, nesse meio tempo. Veio o Gustavo, que era o guitarrista. O Gustavo ficou um pouco, daí teve filho, teve que falar, pera aí, eu vou ter que cuidar das minhas crianças, não vai ter como manter. Entrou o Messa foi parceiro da gente também por um tempo. E aí o Messa acabou saindo também, por família, por outros motivos. Sim. E agora a gente tá com o Ricardinho também, então a gente tá em 6. A gente é... Eu no vocal, Ricardinho na guitarra, o Curica na guitarra e na voz também, o Zé no teclado e o Twin na batera. Então aí vai dar 4 anos já, né? O Pinguim no baixo, esqueceu dele. O Pinguim no baixo, como você esquece o Pinguim, gente? Pelo amor de Deus. Pô, esquecer família é ruim, hein? A gente tá indo pro 4º ano já com a banda, né? Com essa nova formação e aí tá sendo incrível pra gente, tanto os novos que entraram. Eu não era do reggae, né? Gosto, apesar de gostar muito de reggae, sempre ouvi bastante, mas comecei tocando na igreja e os caras já eram do reggae desde criança, desde moleque, né? Eu sou o caçula da banda, né? Do Douglas, o Twin aí, o Curica e o Pinguim, que são a tríplice lá que a gente falava do começo, eles respirava reggae, mano. Então, os caras já estavam muito à frente. O interessante é que, mesmo com o hiato, né, pelo que parece, a banda nunca deixou de existir, né? Foi só dessa fagulha que vocês voltaram, né? Sim. Era uma vontade de todo mundo, no caso.
Exatamente. E em relação a vocês três que estão aqui, a música ela sempre fez parte da vida de vocês, antes mesmo da banda? Como é que cada um teve seu contato com a música? Fala aí, Twin. Então, cara, na verdade, eu e o Curica, como acho que eles mencionaram aí, o Curica que é o guitarrista, né, nós somos amigos de infância, literalmente, né? A gente estudou junto, tal, então, sei lá, desde os nossos 10 anos de idade a gente se conhece, né? E o Curica, ele fez uma vez uma apresentação na escola que a gente estudava, com uma bandinha que ele formou lá com uma galera da nossa classe, e ele fez uma apresentação um dia lá, ele já tinha um contato com música já, né? Daí ele fez uma apresentação lá na escola que a gente estudava. Cara, na hora que eu vi aquilo, eu pirei. Falei, putz, quero ter uma banda também, quero tocar. E a partir daquele dia, por coincidência, eu comprei a bateria daquela banda. Sim. Eles estavam vendendo os instrumentos e tal, daí eu comprei aquela bateria, eu tinha acho que uns 11 anos de idade, e a partir daquele momento eu comecei a ter contato com a música. E não parei mais, cara. Daí, com 11 anos, meu primeiro contato com música, comprei minha primeira batera, comecei a tocar, por coincidência, junto com o Curica, daí começou a ter aquelas bandinhas de escola, né? Não tinha uma banda fixa, sobrava uma galera ali, você montava uma banda, né? Ia lá no quartinho de alguém, ia no quintal de alguém lá fazer um som. Aí, com 11 anos, eu começo a ter esse contato com música. Com 15 anos, eu começo a tocar na igreja também, igual o Zé, toquei bastante na igreja. Com 15 anos, até meus 18, 19 anos, eu toquei muito na igreja, então cresci muito também na parte de técnica, essas coisas, porque o pessoal é um pouco mais exigente, né? Foi legal, daí nunca mais parei, cara, daí nunca mais parei e a gente começou a ter a banda Amazai lá né, o Zé falou em 2004, eu tava com 19 para 20 anos, daí depois minha conexão foi sempre mais com esse lado mais do reggae mesmo. Legal. E você, Rafa? O meu caso foi aí, eu tinha uns 12, 13 anos assim, a minha mãe chegou com um violão assim lá para mim de presente, que eu sempre sonhava, eu ficava olhando assim, que da hora, tá. E a minha mãe era separada do meu pai, assim, ela deu o violão para mim, meu pai, você vai dar coisa de vagabundo, esse moleque vai virar um sem vergonha. Aí foi nisso, e aí com esse violão, daí eu abracei ele, fiquei brincando com ele durante muito tempo, assim, minha adolescência toda. Isso, né? Aquela coisa da revistinha, né? Lembra? Antigamente tinha umas revistinhas com cifra que você ficava tateando e tal. Tinha aqueles tutoriais, né? Como tocar música tal. Então. Pegava a revistinha na banca e ficava arrebentando. Aí tinha um primo meu que era do rock. O Thiago, ele gostava de Raul Seixas, o Rapa. E aí ele me ensinava a tocar umas musiquinhas assim. E tinha um outro primo que era do sertanejo, o Júlio. E aí ele tinha um lance mais com o Zezé de Camargo, Leandro Leonardo e tal. E aí a vida foi levando, assim, né? E na adolescência o reggae e o forró era uma coisa muito forte nos anos 2000, né? Sim. Então a gente acabava consumindo tudo, assim, né? Eu tinha muito esse lance do rock nacional com meu primo, um pouco do sertanejo daquela época ali com meu outro primo. E eu sempre gostei muito dessa coisa da música brasileira, assim. E aí eu comecei a tocar muito em churrasco com a galera, assim. E a partir dessa coisa de churrasco, um amigo nosso montou um bar, que é o Boteco do Benê, aqui em Jundiaí. Uhum. E na época, daí eu comprei uma caixa de som e comecei a tocar no bar dele. E aí, desse momento de tocar no bar, conheci o Curica. Depois do Curica, a gente começou a tocar junto. E aí foi essa história de montar a banda de novo. Aí. Ricardo chegou aí. Ricardo chegou? Aham. Ei, Ricardo. Olha, apareceu. Olha aí. Ricardo, beleza? Beleza. A gente está falando um pouco da história de vocês, né? Aí a gente já está contando um pouco sobre o começo de cada um na música. Como é que foi o seu começo? Já assume aí. Legal. Legal. Boa noite, pessoal. Primeiro, desculpa aí pelo atraso aí. Nada. Né? Saíram aqui do trampo e já emendando aqui. Mas, cara, o meu começo foi bem curioso, na verdade, porque o meu pai ele já era um violeiro do sertanejo, os raízes, né, e sempre tentava induzir a gente a tocar e eu e meu irmão não queria nem ferrando, né? Mas ali na época de alistamento do quartel, não arrumava trabalho e tinha um violão parado em casa. Aí ali eu comecei a pegar o violão ali para brincar, cara, e peguei gosto. Passei uma vergonha tocando guitarra e aí eu falei, não, agora eu tenho que aprender para não passar mais vergonha. E aí, cara, foi bem assim um negócio legal, porque foi um festival que eu participei que era uma gincana,
do melhor solo de guitarra, e aí eu tinha uns 3 meses brincando com a guitarra, e eu fui lá, queria meter a cara para fazer um solo. Passei uma vergonha imensa, e eu prometi que no outro ano eu ia voltar lá e ia fazer um solo muito, muito bom, né? Mas aí a gincana nunca aconteceu, e eu acabei estudando e ficando na guitarra. Ou seja, você não cumpriu a promessa até hoje? Tá Não. Lá nessa gincana, não. Ficou só aquela versão mesmo lá, só tem essa versão na história. A gente vai fazer uma gincana para você, Ricardinho. É. E você, José? Mas aí pro rock fiquei, né? E você, José, como é que foi seu? Cara, eu comecei a tocar na igreja, como a maioria mesmo, né, da galera aí. Inclusive, comecei no violão, fazendo aula de violão. E era muito nessa pegada que o Rafa comentou. Ainda tinha as revistinhas ainda pra gente ver os acordes, era a maior doideira. Comecei ali no violão, aí meu pai me deu uma guitarra, aí eu era horrível na guitarra, mas eu queria tocar, né? Meu sonho de tocar guitarra. Aí uma vez a corda da minha guitarra estourou, eu falei assim, vou pegar aquele teclado que tá no fundo do estúdio lá e vou ensaiar para vocês. Aí depois desse dia nunca mais, parece que conectou ali, rolou a conexão com o instrumento, com as teclas. E dali para frente eu também mesma coisa, peguei a revistinha de teclado e fui olhando lá, no começo só tocando com a mão direita, a mão esquerda só segurando o acompanhamento automático do teclado, que era horrível também. Mas e comecei disso daí, tocando teclado dessa forma. Na minha família não tem músicos, então o mais próximo que eu tive ali foi meu avô, mas eu não conheci ele. Mas eu soube que ele tocava sanfona, violão, viola, caipira, cavaquinho. Ele tinha essa destreza aí com os instrumentos, apesar de ser tudo autodidata, né? Acho que veio daí um pouco esse rolê. Toco desde os 12 anos. 12 anos eu comecei a tocar teclado. Aí tô nessa correria aí, toquei a vida toda em casamentos, igreja, e aí esses locais aí me chamaram pro reggae. Até o cabelo do reggae eu já trouxe também. Boa. Virei um maluco na cabeça. Legal. E, gente, falando de Levar a Paz, né, que é o lançamento de vocês, ela já tem uns anos, né, essa música, né, já tem uns 20 anos, né, tem muito tempo essa música. E vocês decidiram lançá-la só agora. O que levou vocês a querer lançá-la agora, nesse momento? E ela mudou muito desde a original até agora? Teve muita mudança? Na verdade, não. Essa música, assim, na primeira formação nossa, nós tínhamos um vocalista que ele tem uma habilidade muito, muito boa com composição, né? Então, na nossa época, a primeira formação da banda, cara, a gente tinha uma facilidade muito grande de ter músicas próprias, né? Então, o nosso repertório era praticamente metade música, né, que a gente tirava, assim, né, cover, né, e a outra metade era de música própria, porque esse vocalista, ele era uma metralhadora de fazer música, e a gente ficava fazendo os arranjos, mesmo que simples mesmo, a gente fazia e colocava isso no repertório, porque, puxa, era muito legal, né, então, e a Levar a Paz, ela sempre foi uma música que naquela época, a gente chegou a gravar, mas, assim, enfim, naquela época era caríssimo o estúdio, não tinha tantos acessos como hoje. E a gente chegou a gravar num estúdio de um parceiro nosso aqui na região, em Jundiaí. A gente gravou Levar a Paz, não só Levar a Paz, como outras músicas também, mas assim, coisa de entrar no estúdio, 1, 2, 3, vai e grava. Sem